Oi, gente, tudo bem com vocês? Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O maior sonho da minha vida, o maior projeto da minha vida, que foi me tornar servidora pública federal, trouxe também outro sonho maravilhoso, que é justamente poder estar aqui para poder dividir tudo que eu passei durante esses 3 anos que eu estudei para concursos aqui com vocês. E eu queria dizer que, gente, valeu super a pena eu ter passado por tudo que eu passei, todo o sofrimento que só a gente sabe como é, né? Só quem estuda para concurso sabe que não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, é muito mais que isso, é muito mais complexo que isso. Enfim, eu posso dizer que valeu muito a pena mesmo me tornar servidora. Hoje eu sou extremamente realizada com o meu trabalho. Eu vivo dizendo por aí, todo mundo sabe que eu sou uma servidora muito realizada no que eu faço e eu não me vejo fazendo outra coisa que não servir ao público, ser servidora pública. Bem, para começo de conversa, já comecei falando aqui e nem disse meu nome, né? Para quem não me conhece, meu nome é Camila Montenegro. E quando eu fazia engenharia química em 2014, quando eu estava prestes a me formar, eu resolvi que eu não ia seguir carreira nessa área e resolvi que ia parar tudo, largar tudo e começar do zero a estudar para concurso. E foi exatamente isso que eu fiz, tá? Eu comecei a estudar do zero, eu não tinha base nenhuma de administração nem de direito, que eram as matérias chaves aí dos concursos que eu passei. E eu comecei a estudar sozinha, pessoal, sozinha. Sem dinheiro para comprar cursinhos, para comprar materiais, livros, enfim. Sem muito apoio familiar. E a única coisa que eu tinha era um curso que eu tinha ganhado de presente e que me fez realmente começar a estudar para concurso. Em 1º de dezembro de 2014, eu não esperei nem o Natal passar e nem o Ano Novo, né, as festas de Ano Novo, eu comecei a estudar e a me dedicar ao maior projeto da minha vida. E aí, gente, com 1 ano de estudos, eu obtive a minha primeira aprovação, né? Ao longo dos 3 anos que eu estudei para concurso, foram 7. Eu passei em primeiro lugar para... Em segundo lugar para a Defensoria Pública da União, como agente administrativo. Passei em 6º lugar no INSS, como técnica do Seguro Social. Passei em 5º lugar para analista de processo administrativo do DataPrev. Passei em... tanta coisa que para lembrar aqui tá difícil. Passei em primeiro lugar no TRF1 de Teresina para analista administrativo. Passei em primeiro lugar para analista administrativo do TRT da 7ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Passei em 9º lugar como técnico no mesmo tribunal, no TRT da 7ª Região. Enfim, foram 7 aprovações aí nas primeiras colocações, mas eu vivo dizendo, em toda aula que eu chego para me apresentar, eu sempre falo, isso não me define. Não me define, as minhas aprovações não me definem. O que me define mais, gente, é o tempo que eu passei estudando, as técnicas que eu aprendi, que eu testei, que eu utilizei, porque, veja, eu comecei a estudar realmente do zero, sem dinheiro, na época nem coaching para concursos tinha, não tinha a oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje de conversar com alguém que já passou por isso. E eu comecei realmente sozinha, tá? Fui testando várias coisas, fui testando várias técnicas e aí desenvolvi realmente um método assim que não tem no mercado, porque realmente foi algo que eu apliquei e eu fui desenvolvendo aos poucos, principalmente quanto às revisões, que é uma das dificuldades maiores do concurseiro, né? Eu também tive essas dificuldades muito no começo. Eu não sabia como incluir as revisões, porque era matéria demais para estudar, não dava tempo de fazer a revisão. Quando chegava a hora da revisão, tinha revisão de 7 dias, tinha revisão de 15 dias, tinha revisão de 24 horas. Enfim, era tanta revisão que não ia dar tempo de estudar e eu tinha que correr contra o edital, enfim. Então eu comecei a testar diferentes coisas e a adaptar para a minha realidade. E hoje eu vejo o quanto esse método facilita a vida do estudante, facilita a vida do concurseiro, facilita a minha vida ainda, porque eu ainda estudo, pessoal, não parei de estudar de jeito nenhum, eu ainda estudo. Por sinal, comecei a fazer faculdade de Direito agora e pretendo aí, se Deus quiser, realizar o sonho de, depois desses 5 anos de faculdade, depois dos 3 anos de prática jurídica,
fazer aí o concurso da Defensoria Pública da União e me tornar defensora. Então ainda estou com vocês aí nessa caminhada, tá? Então o que eu vim falar aqui hoje, né? Hoje a gente vem falar, pessoal, de uma aula extremamente importante, de um conteúdo extremamente importante que eu tenho certeza que vai mudar a sua realidade de concurseiro, que é como elaborar materiais de revisão aí, para justamente você economizar tempo, que é o bem mais precioso da vida, né? Não só do concurseiro, para ir no pós-edital você, arrebentar no seu concurso e não precisar ficar correndo contra o tempo, sem saber por onde começar, porque não preparou o material, enfim, você realmente ir direto no ponto, tá? Eu costumo dizer, logo de cara, que vale muito a pena você se dedicar. Tem gente que vai esperar essa pandemia passar, tem gente que acha que concurso público vai acabar. Eu ouvi isso demais, gente, eu passei por tudo que vocês passam. Aliás, eu ainda passo por tudo isso, por todos esses mistos de sentimentos, né? Eu lembro que, assim, pelo menos uma vez por semana eu tava lá chorando, achando que os concursos iam acabar, achando que, enfim, eu passei por uma época, pessoal, muito complicada de concurso público, que foi a época da crise econômica, né, do boom da crise econômica, em que o presidente da República disse que ia acabar com os concursos federais, suspendeu todos os concursos federais na época. Eu passei por concurso suspenso, o meu concurso da Defensoria Pública da União eu comecei a estudar e ele foi suspenso no meio. Então, assim, eu sei exatamente o que você está sentindo, sabe? Eu sei o quanto é frustrante, mas eu também sei que se você deixar para a última hora vai acontecer o que sempre acontece, que é você fica rezando por um edital, diz que não está estudando porque não tem edital na praça e quando sai o edital você não está preparado, né? Foi isso que aconteceu comigo, não comigo porque eu não parei de estudar, eu continuei estudando, eu estudo até hoje. Mas na época que eu estava estudando mesmo para os meus concursos, saiu o TRT da 7ª região, TRF da 1ª região e TRF da 5ª região, tudo num só. E olha que esses concursos, estavam demorando aí, foi da noite pro dia. Então, eu te digo, vale muito a pena e você tem que se levantar e balançar a poeira, jogar tudo pro alto e dizer, eu vou ser servidor público. Eu vou ser servidor público federal, servidor público estadual, servidor público municipal, o que você quiser, você pode ser. Eu consegui, gente. Gente, eu comecei do zero, eu não sabia de nada. Pense bem, eu era formada em engenharia química, o que tem a ver com concurso público na área administrativa? Não tem nada a ver. Então, assim, eu não tinha dinheiro para estudar, eu não tinha apoio, então eu consegui, eu tô aqui para contar essa história para vocês. Eu tenho certeza que você também consegue. Quer ver como você também consegue? Dá uma olhadinha na história, por exemplo, da Thaís, que foi aprovada em primeiro lugar no IFAM, da Gabriele, que foi aprovada no IBGE, da Juju. Então eu vou mostrar uma dessas histórias aqui para vocês verem como se eu consigo, se elas conseguem, você também consegue. Oi gente, meu nome é Thaís Guedes, eu fui aprovada em primeiro lugar para o cargo de analista administrativo, qualquer área de formação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mais conhecido como IFAM, uma autarquia vinculada ao Ministério do Turismo. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória como concurseiro. Em meados de 2015, eu decidi estudar para concurso. Sem ter uma abordagem, sem ter uma metodologia, sem ter uma estratégia bem definida. O que é que isso resultou? Isso resultou em algumas reprovações, muitas decepções, né? E aí nessa caminhada, nessa busca de encontrar uma metodologia, uma abordagem que fizesse sentido para mim, foi que conheci a Camila. Tive a oportunidade de conhecê-la em 2018. E isso fez toda a diferença na minha trajetória. Nós sentamos, nós conversamos, eu coloquei para ela as minhas angústias, as minhas dúvidas e ela me apresentou a sua metodologia. E foi muito bom, foi muito eficiente. A partir desse encontro eu passei a aplicar a didática dela nos meus estudos e logo depois veio a tão sonhada aprovação e ainda com esse resultado tão maravilhoso, né? Fiquei em primeiro lugar. Realmente conhecer a Camila, conhecer a sua metodologia fez toda a diferença na minha trajetória. Foi a virada de chave que estava faltando. Ela realmente foi um anjo que Deus colocou no meu caminho. E hoje nós continuamos juntas, continuamos trabalhando juntas, agora num novo momento, num novo cenário da minha vida, conciliando estudo e trabalho, que não
nada fácil, é extremamente desafiador. Nós adaptamos a metodologia para esse novo momento da minha vida e eu tenho certeza que em breve virão novas aprovações, se Deus quiser. Oi, gente, meu nome é Juliana, estou no curso da Camila há poucos meses, na turma de concurseira para concurseira, e de lá para cá eu tenho enriquecido bastante a minha forma de estudar, porque a Camila ensina toda a metodologia de estudo, mesmo para quem nunca viu nada de concurso, está começando agora, ela dá o auxílio para que a pessoa saiba por onde começar. No meu caso, ela tem me auxiliado bastante na questão das revisões, como fazer questões, a forma certa de fazer questões, para que a gente possa ver a evolução no percentual de acertos, como fazer os simulados, como fazer o pós-simulado, que também é muito importante nessa nossa caminhada, a forma de estudar a lei seca, entre outras coisas. E, além de tudo, como a gente pode organizar nosso tempo, né? Nós temos uma vida tão corrida e a Camila tem sido bastante importante nessa minha caminhada. Eu tenho certeza que quem adquirir o curso vai ver uma transformação muito significativa na sua vida de concurseira. É isso aí. Viu aí? Se elas conseguiram, se eu conseguir, você também consegue. Com certeza você consegue. Mas para isso, né, a gente vai ter que arregaçar aí as mangas e começar a trabalhar pesado aqui já na aula de hoje sobre os materiais de revisão. Gente, eu recebo tanta dúvida sobre material de revisão que vocês não têm noção. Como preparar mapas mentais, se mapa mental é realmente essencial para você ser aprovado ou não, porque vocês sabem que o mapa mental demanda um certo tempo, né? A gente preparar aí esses materiais de revisão, eles são trabalhosos e são demorados da gente elaborar. Então, se vale mesmo a pena fazer por conta da perda de tempo, né? Como fugir da curva do esquecimento, batendo em cima desses resumos, como fazer com que esses resumos e mapas mentais fiquem menores, porque vocês sabem que a gente vai fazer os resumos e às vezes fica uma transcrição da aula, né? Parece até que a gente transcreveu ali tudo que o professor estava dizendo, e não é para ser assim, vocês sabem, é para a gente colocar só os pontos essenciais, os pontos que realmente precisam estar ali, baseado nas questões de prova. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Todo esse método, pessoal, eu desenvolvi realmente, dando minha cara a tapa. Tentando, testando, trocando e quebrava minha cara e tentava de novo e testava outra coisa. Foi ao longo aí de toda a minha caminhada como concurseira que eu fui desenvolvendo esse método que, graças a Deus, tem dado super certo, tem ajudado muita gente a conquistar aí o grande e o tão sonhado cargo público dos sonhos, né? Então, assim, esse método, pessoal, ele também não serviu só para eu ser aprovada aí nos concursos que eu passei, não, viu? Eu testei exatamente esse método também, que me fez ser aprovada também na segunda fase da UAB. Aliás, na UAB, cursando apenas o segundo semestre, viu? Então, assim, seja na UAB, seja para concurso, seja para qualquer estudo, ele realmente funciona. Você precisa revisar. Se você não está revisando direitinho, tem algum problema aí na sua preparação. Perceba que eu sempre falo isso, gente. Só 1% dos concurseiros acaba fazendo revisão corretamente. Mas quem é aprovado, pode perguntar para todo mundo que for aprovado. Todo mundo que for aprovado vai dizer, fazia revisão. Então, assim, os poucos que fazem revisão da forma correta estão lá no pódio, né? Estão passando nos concursos públicos e você precisa se organizar para estar entre esses concurseiros profissionais. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos falar aqui sobre materiais de revisão. Lembrando que, se eu conseguir, se eu passei na UAB com esse mesmo método, se eu passei nos 7 concursos, você também consegue. Vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos para o nosso primeiro passo rumo à posse? Vamos lá para os slides. Ei, meu povo, ainda, eu já ia esquecendo de um detalhe muito importante. Fique até o final dessa aula, que além de transformar a sua forma de estudar para concurso, de preparar os seus materiais de revisão, você ainda pode sair daqui bem mais organizado para os seus estudos para concurso. Vou dizer por quê. No final dessa aula eu vou sortear 2 planners
de estudo, essa coisa linda aqui, meu mais novo filho, tá? Tá muito caprichado, pessoal. Tem controle de simulados, tem controle de aulas, tem controle de leituras, tem controle das revisões de 24 horas e de 7 dias, tem controle financeiro, tem estudo verticalizado, tem controle de provas e tanta coisa para você se organizar aí para estudar. Então, fique até o final dessa aula que a gente vai sortear dois planners de estudo desse para você aí fazer do seu 2020 o ano da sua aprovação sem ter desculpa nenhuma. Assiste até o final. Agora sim, vamos lá para os slides. Bora lá, meu povo? Vamos aqui para o conteúdo mesmo da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre materiais de revisão, né? Como a gente pode montar materiais que a gente possa utilizar no futuro para revisar, principalmente no pós-edital, tá? Aqui eu trouxe, para a gente começar a conversar, a diferença entre mapas mentais e resumos. Acredito que não tenha nenhuma dificuldade, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é uma coisa e a outra. Mapas mentais, quando a gente fala em mapas mentais, a gente quer dizer em algo mais visual, né? Normalmente os mapas mentais, eles partem de uma ideia central, que é a ideia principal que você quer desenvolver naquele seu estudo, e aí vão saindo ramos dali, daquela ideia central, para ideias que surgem a partir dessa ideia central. Por exemplo, se você vai estudar sobre atos administrativos, atos seria a ideia central e os ramos iam falar sobre revogação de atos, classificação de atos, enfim, tá? Ele tem essa pegada mais visual, né? A gente vê aqui na imagem. Ele normalmente é associado com desenhos e quanto mais, vamos dizer assim, maluquinhos os desenhos forem, melhor, né? Mais a nossa memória grava. Por quê? Porque coisas que saem do normal, normalmente chamam mais a atenção do nosso cérebro e guardam muito mais na memória, tá? Então, por isso que várias pessoas que desenvolvem a habilidade de fazer mapas mentais, elas trabalham com muitos desenhos, né, mnemônicos, elas associam as palavras-chave com desenhos, enfim. Já os resumos são uma revisão, assim, um tipo de material de revisão mais textual, não tem essa organização de ideia central com ramos. Não, ele vai trazendo ali na ordem que você for estudando. A gente vai ver que não tem uma opção, assim, que seja a mais desejada, que só quem passa, quem faz isso, não, tá? Tem gente que acha que é obrigatório fazer mapa mental para passar em concurso público. Não é assim, gente. Eu costumo dizer que perda de tempo é não estudar, tá? Lógico que se você incluir as suas técnicas de estudo, as suas ferramentas e for aperfeiçoando essas ferramentas, mas você vai passar mais rápido. Mas não quer dizer que se eu não fizer tal coisa, eu não vai ser aprovado, certo? Então, a gente mostrou aqui mais ou menos como é a diferença entre os dois. Só que ambos você vai poder utilizar, tanto o mapa mental como o resumo, ambos vão servir muito bem para fazer as revisões, tá? Para que você tenha um material de revisão, principalmente no pós-edital, e que você possa pegar aquele material e ver a matéria de forma mais rápida, de forma mais prática, direta ao ponto, para que você possa gastar mais tempo com questões, tá? Então, é mais ou menos para isso que servem os materiais de revisão. O próprio nome já diz. No pós-edital, ou no momento que você já tiver aí terminado todo o seu edital base, tiver num ciclo de revisão, você vai pegar esses materiais e o ideal é que eles tenham ali só os pontos mais importantes daquela matéria. Então, você não vai colocar tudo no seu resumo. É até uma dúvida que eu sempre recebo. Camila, os meus resumos ficam enormes. Eles ficam muito cheios de coisas. Acaba que fica uma transcrição da aula. O que eu faço? A primeira dica que eu dou para que você não caia na besteira de fazer o resumo, copia e cola da aula, a transcrição da aula, é não fazer esse resumo logo de cara, tá? Se você fizer esse resumo logo na primeira vez que você estiver em contato com o conteúdo, ou seja, na primeira vez que você estiver ali ainda entendendo e aprendendo o conteúdo, fica muito complicado porque tudo vai parecer muito importante. E aí a importância da gente, nesse primeiro contato, não fazer o resumo, tá? Tem gente que tem a necessidade de estar escrevendo na hora da aula,
beleza, você pode ali colocar os tópicos, as palavras-chave, fazer assim por cima só algumas anotações, mas para você elaborar o seu material de revisão mesmo, aquilo que vai ficar com você pro resto da vida de concurseiro, eu acho melhor que você faça no segundo momento, tá? Na minha técnica de revisão, vocês vão ver que o material de revisão, a preparação desses materiais, dos resumos e dos mapas mentais, tá só no terceiro dia de estudos. Mas fica mais pra frente a gente conversar aí sobre o meu método de revisão. Mas aqui o que eu quero que você pegue como ideia central da coisa é, não faça logo de cara. Não elabore seus resumos logo naquele primeiro contato, porque vai acabar ficando uma transcrição mesmo da aula. Se você deixar para um segundo momento, quando você já tiver visto as videoaulas ou a aula presencial, já tiver feito questões, que você já tiver lido sobre o assunto e já tiver feito mais questões, ou seja, você vai saber realmente o que realmente cai em prova, tá? Para que isso conste no seu resumo. Não adianta nada você colocar o que você acha que é importante se você ainda não resolveu questões para saber se aquilo realmente cai em prova. Eu costumo, aí nos meus cronogramas de estudo, fazer comparativos entre as 3 principais bancas, né? Eu faço comparativos da FCC, da CESP e da FGV sobre o mesmo conteúdo. E eu acabo percebendo, gente, que ali, sei lá, de 20 artigos sobre um determinado assunto, tem artigo que só a FGV cobra, tem artigo que só a FCC cobra, tem artigo que só a CESP cobra. Cada banca tem a sua preferência de partes ali do mesmo assunto que ela gosta de cobrar, tá? Então, para você, é importante que você saiba para a banca do seu concurso. Então, você tem aí que primeiro resolver algumas questões para depois elaborar o seu resumo. Camila, eu não sei ainda qual é a minha banca, né? Então, o que eu faço? Eu resolvo que questões para elaborar aí o meu resumo? Resolvo das principais. Eu te aconselharia CESP e FCC, pelo menos, tá? Você resolve aí das principais e aí você faz o seu resumo baseado nisso, do que essas duas mais gostam de cobrar, tá bom? Então, deixa para um segundo momento, para que esse resumo não fique uma transcrição da aula. Só de deixar para esse segundo momento, você já vai ter certeza que aquilo ali que você está colocando é realmente o essencial, e não tudo. Beleza. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas coisas importantes para a gente tratar sobre os materiais de revisão. São dicas que parecem muito simples, mas que fazem, gente, total diferença na hora de elaborar esses materiais. A primeira coisa que eu digo para vocês normalmente as pessoas gostam muito de utilizar cadernos, né? Aqueles cadernos pautados, o que todo mundo usa mesmo, aqueles cadernos de colégio, enfim. Só que eu não sugeriria isso para você. O que é que eu trago aqui de ideia para que você teste, veja se funciona e adapte aí no seu estudo? Usar primeiramente fichários e com folhas em branco, ao invés de folhas pautadas. Por que fichário, Camila? Gente, no caderno, se a gente não deixa espaço suficiente ali para colocar alguma anotação extra, né? Se a gente erra alguma coisa, ou então se a gente anota alguma coisa e esse entendimento muda, como acontece com a jurisprudência, normalmente o que você tem que fazer? Ou você refaz o seu resumo todo, ou você coloca um post-it em cima, ou você risca ou passa... Enfim, fica uma confusão na hora de você corrigir esse problema. Já se você tivesse um fichário, é a coisa mais simples do mundo. Você tira só a folha que tem que ser corrigida, coloca outra no lugar e corrige só aquele ponto. Você pode mover as folhas da maneira que você quiser. Ah, faltou espaço aqui para eu escrever alguma coisa que eu vi ali nas questões que eu quero complementar aqui nesse conteúdo, basta eu inserir ali uma folha no meio e pronto. Ela permite o reposicionamento mesmo das páginas, tá? Coisa que o caderno não nos permite. Então, isso facilita muito na hora de você, para não ficar também cheio de post-it, para não ficar aquela bagunça toda, tá? Então, eu te aconselho aí usar o fichário. E por que eu aconselho utilizar folhas A4 em branco ao invés das folhas pautadas? Pessoal, as folhas pautadas, elas atrapalham um pouco na visualização do resumo, tá? Na verdade, a gente não percebe tanto se a gente não comparar as duas coisas. Então, eu trouxe aqui para vocês
duas folhinhas aqui de resumos meus, que não são os melhores resumos que eu fiz na minha vida. Você vê que essa da parte aí da folha em branco, né? Ela poderia ser uma folha mais grossinha, que é o que eu indico pra vocês. A gramatura maior, porque aí quanto mais grossinha, menos a tinta da caneta passa pro outro lado, tá? Mas de qualquer forma dá pra gente comparar aqui as duas coisas. Perceba que o resumo que é com linhas pautadas, ele fica menos visualmente limpo, tá? As linhas, queira ou não, elas atrapalham muito na memória visual. Camila, o que é a memória visual? Gente, pode até ser que você não saiba o que é memória visual, mas com certeza você já usou. Eu garanto pra você que você já resolveu alguma questão de concurso público, alguma prova, que você pensou assim, gente, essa resposta tá lá no meu caderno, no cantinho direito, circulado de verde, com duas setinhas azuis e caneta vermelha. Você chegar a enxergar quase onde é que tá a resposta da questão. Isso é memória visual, gente. É o visual da coisa chamar a atenção do seu cérebro e facilitar na hora de você memorizar, de você lembrar o que você precisa lembrar, tá? Então, você compara aí as duas folhas, você vê que só o fato de ter as linhas já quebra um pouco nessa coisa visual do resumo, né? A folha em branco, ela fica muito mais limpa e dá pra você enxergar muito melhor os detalhes do seu resumo do que a folha pautada. Então, por isso, gente, que eu indico que você utilize folhas A4 mesmo. E aí, o que você faz? Você compra um fichário, compra folhas A4 em branco normal, fura com o furador e coloca. Então, quer coisa mais prática e barata do que isso? Garanto que os seus resumos vão ficar muito mais organizados e muito mais práticos se você fizer dessa forma. Outra coisa importante aqui nos resumos é que eles têm que ser estruturados, pessoal. O que eu quero dizer com estruturado? Eu vou pegar aqui minha canetinha. O que eu quero dizer com estruturado? É ter uma lógica, né? Você não vai fazer aí começar o seu resumo pelo fim e terminar pelo começo. Lógico que não. Então, você vai ter uma lógica sequencial, colocar primeiro os aspectos do começo da introdução da matéria, depois ali as partes mais importantes, enfim. E essa estrutura também vai passar por você utilizar essas ferramentas aqui embaixo, né? Eu recebo muitas dúvidas de pessoas que querem elaborar materiais de revisão, mas que se sentem incapacitados porque não sabem desenhar, porque não sabem fazer mapas mentais, que não tem criatividade. Gente, eu também não tinha criatividade para ficar inventando desenhos malucos, associações doidas, né? Então, o que eu fazia para deixar o meu resumo mais visualmente atrativo? Eu utilizava de setas, de árvores, de chaves e listas. São o mínimo que a gente pode tirar de uma estrutura para deixar o seu resumo visualmente atrativo para o seu cérebro guardar aquelas informações na memória com mais facilidade e por mais tempo. Veja bem, imagina só, deixa eu limpar aqui a tela pra eu te mostrar uma coisa pra vocês. O que é que vocês acham que guarda mais na memória, que você vai conseguir lembrar mais no dia da sua prova? Aqui eu tenho dois resumos. Um resumo que é de texto corrido, ou seja, a pessoa simplesmente saiu escrevendo o assunto, do jeito que o professor ia falando, ela ia convertendo em texto ali e escrevendo no seu resumo. Ou você acha que, colocar aqui, né, versos, ou você acha que é mais fácil de lembrar no dia da sua prova de um resumo que tá assim, ó. Um tópico, uma seta, uma nuvem aqui com algumas coisas escritas dentro. Aí eu tenho uma chave. Deixa eu apagar essa chave que ficou feia, né? Aí eu tenho uma chave. Aí dessa chave eu puxo 3 setas. Cada uma dessas setas eu coloco alguma coisa. Aí nesse aqui que é o correto eu coloco uma carinha feliz. Nesse aqui que é o incorreto eu coloco uma carinha triste.
Então, o que é que vocês acham aí que vai me fazer lembrar com mais facilidade no dia da minha prova? Com certeza, gente, não há sombra de dúvidas, né? O resumo que tiver estruturado, que trouxer atrativos visuais para a memória. Esse daqui você vai lembrar muito, muito, muito pouco. Como é esse tipo aí, Camila? É quase assim, ó. Eu acho que aqui, ó, essa fotinha aqui tá um pouco mais esquematizado do que aquele texto corrido que eu falei. Mas aqui é bem difícil de você lembrar. Por mais que a pessoa tenha usado aqui algumas cores, né, para destacar, mas veja que tem muito texto, não tem muita organização da matéria. E o nosso cérebro, quanto mais organizado, mais ele vai lembrar no dia da prova, tá? Faça o teste aí que você vai ver, certinho? Então, você não precisa ser um expert do desenho para fazer um resumo bem estruturado. Eu utilizava muito setas, árvores, chaves, listas, e isso já dá o visual da coisa, já te ajuda demais, certo? E aí entra um papel muito importante também da história do fichário, né? Que eu posso inserir e tirar coisas sendo um fichário, porque eu só tiro a folha, coloco outra, enfim. E aqui, pessoal, entra principalmente pelo fato dos resumos serem dinâmicos. O que eu chamo de resumo dinâmico? É o fato de eu sempre vou estar em contato com aquele resumo e eu sempre vou estar modificando esse resumo. No sentido de, fui resolver uma questão num simulado, caiu uma coisinha ali que eu não lembrava, que não tinha no meu resumo, eu volto lá no meu resumo e coloco e complemento aquele meu resumo com aquela ideia. Eu fui resolver uma questão e errei um ponto lá que no meu resumo tem, mas que eu não tinha prestado tanta atenção. Então, eu volto no meu resumo e dou um destaque maior de outra cor naquele ponto, boto um marcador de texto, uma coisa que chame a minha atenção mais. Então, eu sempre vou estar complementando, voltando, colocando jurisprudência nova que muda. Aí você volta lá no seu resumo e mexe com ele. Então, ele nunca vai morrer no momento que você faz esse resumo. Ele sempre vai estar em transformação e sendo complementado, certo? E aí, pessoal, tem um estudo que diz que quanto mais pessoal o resumo for, mais ele é guardado na memória de longo prazo, que é aquela memória que dura mais tempo, né? Que faz com que você lembre aí no dia da prova. E aí, o que eu chamo com pessoal? É justamente aquele resumo que é feito por você, com a organização das suas ideias, com os pontos que você acha importante, com a sua letra, com os seus desenhos, enfim, organizado realmente com algo que lembre você. O cérebro, ele entende aquilo como algo familiar, então ele guarda mais facilmente. Por isso que eu não indico, pessoal, que as pessoas comprem resumos prontos. A gente vê aí na internet, né, nas redes sociais, muito material de mapas mentais prontos, feitos por outras pessoas. Às vezes, algo que é importante para mim não é importante para você. E aí, algo que eu coloco de uma observação de um jeito, talvez eu entenda, mas talvez você não entenda. Então, além do fato dessa pessoalidade interferir na fixação da memória, de acordo com esse estudo científico, ainda tem isso, de que pode ser que uma pessoa ache importante uma coisa que você não acha, ou que ela escreva de um jeito que você também não entenda. Então, realmente, gente, eu não indico muito que vocês comprem materiais de revisão prontos. Façam o de vocês. E aí, desse mesmo modo que eu falei que não é legal comprar porque tem que ser algo pessoal, aí entra a questão de fazer à mão ou fazer no computador, né, digitado. Pessoal, é o seguinte, tá? Como o estudo diz, quanto mais pessoal for o seu resumo, mais ele vai ser guardado na sua memória. Então, se você pegar um computador e digitar texto, é óbvio que ele não vai servir tão bem quanto se você fizesse ele à mão, com desenhos, enfim. Mas hoje também na internet existem muitos aplicativos que você pode fazer mapas mentais, que você pode praticamente desenhar à mão, só que no tablet ou no computador. Então, se você estiver falando desse tipo de resumo digitado, sem ser digitado, né, feito realmente com aplicativos próprios para mapas mentais, para organização de resumos, ok, muito válido. Mas se não, se for para digitar mesmo o texto, eu aconselho que vocês façam à mão,
porque vai estar com a sua letra, vai ser uma coisa altamente pessoal, organizado do seu jeitinho, e aí, por consequência, né, por esse estudo científico, vai guardar muito mais na memória. Pessoal, eu trouxe aqui também, isso aqui, ó, é principalmente para as minhas amadas do coração, né, para as minhas queridas concurseiras. A gente sabe que nós, mulheres, gostamos de tudo muito caprichado, muito lindo, muito limpo, muito... Enfim, muito bem feito mesmo. Nós somos muito perfeccionistas, né? A gente quer que tudo saia ali da forma mais linda possível, além de ser muito útil, né? E aí, por isso também que eu coloco essa observação. Cuidado com o excesso de perfeccionismo, de cores. Aquelas estabilos maravilhosas, tudo bem você usar, tá? O problema é quando você quer usar uma cor para cada ponto pingo do i, né? Não pode, tá? Você utilizar uma cor rosa para as palavras, para a primeira palavra, uma cor azul na segunda, uma cor vermelha na terceira, enfim. Aí você vai desenhar, a folha tem que estar toda bonitinha, cheirosa, enfim. Por que que isso é prejudicial? Porque perde tempo, tá? Você perde muito tempo. Preparar materiais de revisão, gente, já é algo que demanda certo tempo. Claro que eu vou demorar mais se eu fizer meu material de revisão, mas aí entra aquela estratégia, né? Eu quero gastar mais tempo antes do edital sair, que eu tenho tempo de sobra, não tão de sobra assim, mas o que eu quero dizer é que você tem tempo para estudar, ou você quer gastar tempo quando o edital sair e você tiver que correr em 60 dias. É para isso que os materiais de revisão servem, tá? Você vai investir em gastar um pouco mais de tempo elaborando, para que no pós-edital você consiga ver muito mais matérias em 60 dias. E aí, como já demanda muito tempo, se você for utilizar muitas cores, querer que o seu resumo fique perfeito, ficar passando a limpo o tempo todo o seu resumo, porque errou uma coisinha. Gente, o resumo, ele é feito para você revisar e não para colocar na parede como uma obra de arte, tá? Então, cuidado no excesso de cores. Eu normalmente indico que vocês utilizem 3 cores. Eu era muito concurseira raiz, assim, eu não vou mentir. Eu usava preto, vermelho e azul. Porque eu era muito prática, tá? Então, eu utilizava preto para escrever tudo do meu resumo, ou seja, basicamente assim, a estrutura básica do meu resumo todo era toda preta, tá? E aí eu utilizava vermelho para as palavras negativas e exceções. Sabe aquelas exceçõezinhas que sempre caem na prova? Pronto, essas exceções eu colocava de vermelho. E também para palavras negativas, como nenhum, nunca, não, também eram de vermelho. Salvo, exceto, também de vermelho, tá? E por último, a cor azul eu só utilizava quando eu queria realmente destacar algo que fosse importante, como por exemplo a letra da lei, né? Normalmente eu fazia ali meu resumo com os esquemas, explicando sobre determinado tema, mas eu sempre gostava, e é algo que eu vejo que muitos coaches aí gostam de fazer, que é resumir o texto da lei, que eu não gosto, eu não aconselho que você faça isso, porque na prova vai cair exatamente o texto da lei, então se você vê aquele mesmo texto várias vezes, você vai acertar no dia da sua prova. Então eu usava a cor azul justamente para colocar e destacar esse artigo da lei que eu queria ali colocar no meu resumo. Lógico que eu explicava, fazia o esquema, tudo ali, mas na hora mesmo do vamos ver ali, quando eu terminava de explicar o assunto no resumo, no mapa mental, logo embaixo eu já colocava o artigo transcrito mesmo, palavra por palavra. Porque de tanto ler aquele artigo, ele vai fixar na sua memória e você vai acertar no dia da prova. Ok? Combinado? Aqui, como eu falei pra vocês, só pra vocês verem, né, a diferença, gente. A diferença aí, ó, você vê que dá pra ver muito melhor os aspectos do mapa, né, do resumo, os esquemas, do que, olha só como fica bagunçado aqui, só pelo fato de ter as linhas. Eu enxergo muito menos, eu vejo muito menos limpo e vai fixar muito menos na minha memória, certo?
Outra coisa que é bastante importante na hora de preparar resumos para o pós-edital, né? Preparar um material de revisão para que você possa ali utilizar no seu ciclo de revisão ou no pós-edital. Lembrar, pessoal, que os resumos têm que estar 100% ligados às questões de concurso público. Nada que você fizer sozinho, sem a companhia das questões de provas anteriores, vai funcionar muito, tá? E aqui eu trouxe para provar para vocês justamente esse gráfico, que foi um estudo que fizeram e que de tudo que a gente guarda na memória, de tudo aquilo que a gente estuda, só 10% da teoria é guardado na memória. Enquanto, quando eu faço questões de concurso público anteriores, ou seja, quando eu pratico, 70% do conteúdo é guardado na minha memória. Gente, olha a diferença disso. É muito grande. Então, eu vejo que muito do tempo que a gente perde estudando tá muito aqui na teoria e pouco aqui nas questões, quando era para ser o contrário, né? Eu sempre faço essa brincadeira de dizer que o que a gente trata como prato principal era para ser a sobremesa, que é a teoria, e o que a gente trata como questões de concurso público, que são a prática, que a gente tratava como sobremesa, é para ser, na verdade, o prato principal. Se a gente pegar a fixação na memória, as questões têm um poder de fixação de 70%, enquanto a teoria, ou seja, ler, assistir aula, só tem um poder de fixação muito pequeno de 10%, ok? Então, tudo que você tiver, que você for fazer de estudo, tem que estar sempre junto de questões de concurso público. E aqui não seria para menos, do mesmo jeito. Camila, o que é esses 20% aqui de compartilhamento? É justamente você fazer os seus resumos, seus mapas mentais, você ensinar para outra pessoa. Só o fato de você expor aquela ideia no papel, quando você faz um mapa mental, já é uma forma de compartilhar aquele assunto e aí também grava mais do que a teoria, se comparado, né? Então, aqui também entra os mapas e os resumos. Mas realmente o que guarda mais mesmo, o que faz mais a diferença no nosso estudo, são as questões. E aí, pessoal, eu trouxe aqui isso justamente porque eu quero mostrar para vocês que também dá para fazer um material muito bom de revisão para o pós-edital com as questões. Principalmente utilizando uma ferramenta muito legal chamada Cadernos de Questões. Eu vou abrir aqui o meu Concursos, o meu site de questões e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para montar esses cadernos da melhor forma e para a gente também poder achar esses cadernos e organizar eles da melhor forma para o pós-edital, tá? Isso é um material muito rico para você revisar no pós-edital. Imagina que você está lá fazendo um simulado perto da sua prova e você descobre que está muito mal em remédios condicionais. Camila, por onde é que eu vou estudar remédios condicionais agora, faltando pouquíssimo tempo para a minha prova? Gente, você vai voltar ali nos seus resumos, vai dar uma lida bem rápida neles, só para mesmo entender a ideia geral da coisa e vai partir para as questões, mas não para qualquer questão, para as questões que você selecionou como material de revisão para o pós-edital, que é justamente as questões dos cadernos de questões. Vamos lá para o concurso que eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu tô aqui, né, no meu Concursos. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho o tamanho da letra, pra ver se vocês enxergam melhor. Pronto, acho que agora ficou bom, né? Então, eu me loguei, cliquei em questões e vi aqui pro Concursos, pros filtros. Os filtros, pessoal, nada mais são do que as opções que você vai escolher para achar o tipo de questão que você deseja resolver, né? Aqui eu vou colocar coisas bem simples. Eu tenho um outro vídeo, uma outra aula que a gente conversa um pouco mais sobre tudo que eu faço aqui no Concursos, mas só para a gente poder explicar um pouquinho sobre como fazer os cadernos de questões, como reservar essas questões para você resolver depois, né, no pós-edital, que são as melhores questões. Eu vou escolher aqui alguns filtros, tá? Então, vou colocar a disciplina, direito administrativo, só para ilustrar. Vou escolher aqui o assunto, no caso aqui eu vou escolher para atos administrativos. Eu sempre gosto de clicar em não resolvidas, para sempre estar resolvendo questões
novas, não ficar repetindo a mesma questão. Eu sempre coloco para excluir questões anuladas e desatualizadas, porque a gente não precisa resolver esse tipo de questão, certo? A banca, no meu caso aqui eu vou escolher CESP, que é a banca que eu mais gosto. E só. Camila, você não preenche ano? Não, porque o que concursos automaticamente traz as questões mais recentes primeiro, então eu não preciso perder tempo escolhendo o ano, tá? Se você quer uma opinião minha, se for uma matéria, por exemplo, de administração, que não tem problema nenhum de estar desatualizado, pode resolver aí até dizer, chega até o ano de 1800 a.C., brincadeira, mas pode resolver até o ano que for. Se for questões de direito, né, que as leis mudam, enfim, como você já clicou aqui para tirar as questões anuladas e desatualizadas, não vai ter tanto problema, porque não vão aparecer questões velhas que não estejam mais em vigor. Mas, de qualquer forma, resolva ali só até 2013, por aí, porque mais antigo que isso, talvez o examinador nem seja vivo ainda, brincadeira, mas talvez ele nem faça mais questões para essa banca. Então, o estilo pode ter mudado totalmente, tá bom? Então, não vou colocar aqui nada de ano, também não gosto de escolher cargo, não gosto de escolher nível fundamental, médio, superior, não escolho isso, eu resolvo de todos os tipos de cargos e de nível, porque às vezes uma questão de técnico vai parar numa prova para juiz e às vezes uma questão de juiz vai parar numa prova para técnico. Às vezes eles pegam ali a questão de juiz de múltipla escolha, eles pegam um item e jogam na prova de técnico e vice-versa. Às vezes uma questão de técnico ela é mais difícil do que uma questão de promotor, de defensor, tá? Vai depender muito também da concorrência do seu concurso, certo? Então, eu só preencho mesmo isso aqui. E aí, quem está começando a estudar, né, agora, que não tem tanta experiência na matéria, que vai ver a matéria pela primeira vez, pode vir aqui, clicar em questões com gabarito comentado, aliás, para que você possa ter acesso só às questões que tem comentários do professor. Que aí você faz as questões e dá uma olhadinha nos comentários do professor. As pessoas que já têm mais experiência naquela matéria já conseguem discernir qual o comentário bom, qual o comentário não é tão bom, né? E até as que já terminaram todas as questões comentadas por professores, ela pode tirar essa opção e resolver as questões que tem comentadas por alunos mesmo. Quanto mais curtidas a resposta do aluno tiver, né? A gente abre aqui, por exemplo, essa, ordenado pelos mais curtidos. Você vê que tem 1.386 curtidas. Quanto mais curtidas a resposta tiver, é um indicativo de que ela é uma resposta boa, tá? Mas vamos direto aqui ao ponto, pessoal. Como é que eu crio cadernos de questões? Eu fiz o meu filtro aqui. Só pra você saber, não sei se vocês sabem, né? Eu adoro utilizar esse modo noturno, porque dói bem menos no olho. E eu também, ó, sempre dou uma aumentada zona no tamanho da letra, porque a minha vista fica super cansada depois de um dia de estudo. Mas, vamos lá, tirar aqui pra vocês verem melhor. Vamos dizer que eu tô aqui resolvendo as questões de atos, certo? Resolvi essa primeira questão. Não vi nada demais nessa questão, essa questão não me adicionou em muita coisa, era mais uma questão facinha de resolver, tranquila. Não quero guardar essa, ok, passo para a próxima. Aí eu fui para a segunda questão, vamos dizer que essa questão... Vamos lá pro ponto aqui, né? Quais são as questões, que tipo de questões eu gosto de guardar nos cadernos de questões? Os cadernos de questões são pastas dentro do que concursos, em que você vai guardar as questões que você mais gostou, aquelas questões mais importantes. Que tipo de questões são essas? Questões que você sempre erra, questões de pontos que você sempre esquece, questões de pegadinhas da banca, questões que você errou também, né? Muita gente chama aí de caderno de erros, mas é bem mais do que um caderno de erros. Questões de pontos polêmicos que uma banca cobra de um jeito, outra banca cobra de outro. Enfim, tudo aquilo, pessoal, que vai te ajudar numa revisão futura. Eu também guardo, por exemplo, questões conceituais que trazem ali no enunciado um conceito que eu sempre tenho que estar em contato para lembrar, então também guardo. Então aí você vai escolher essas questões para guardar, certo? E aí você vai vir aqui, ó, nessa opção aqui, cadernos, criar um novo caderno. Quando você clica em criar um novo caderno, a coisa mais importante de todas aqui é a forma de nomear esse caderno, tá?
O principal aspecto dentro dessa criação dos cadernos de questões é a forma de nomear. Porque quando você tiver, pessoal, 220 cadernos como eu tenho, você vai precisar que o negócio esteja super organizado. Então, a dica que eu dou é, nomeie a matéria, 2 pontos, o assunto. Camila, eu faço questão tanto da CESP quanto da UCC. Eu preciso colocar também o nome da banca nessa nomeação do caderno? Não precisa, pessoal, porque depois que você criar o caderno, você vai poder filtrar dentro desse caderno também a banca. Então, na hora, se você precisar pegar só questões CESP, por exemplo, você vai lá no filtro e seleciona o CESP, sem problema, tá? Então, dica que eu dou de nomear cadernos. Matéria, 2 pontos, assunto. Camila, você vai criar um caderno para cada assunto? Pessoal, vou criar um caderno para cada assunto. Tem gente que cria caderno de questões para matéria, por exemplo. Vou criar um caderno de questões para direito constitucional. E aí, todas as questões bacanas que eu resolvo de direito constitucional, eu coloco lá dentro. Só que vamos ser bem sinceros aqui. Quando é que você vai voltar para esse caderno de questões para resolver questões misturadas aleatórias? Tem questão de remédio constitucional, de direitos fundamentais, de poder judiciário, de poder executivo. Só quando você estiver ali na beirada da sua prova, né? Então, o que eu te aconselho aqui é que realmente você separe por assunto. Você vai ver que vai ficar super prático e super fácil de achar. Não caia na besteira também de querer fazer isso escrevendo à mão, pegando a questão que você gostou, abrindo o seu caderno físico e escrevendo o enunciado e escrevendo a resposta da questão. Pelo amor de Deus, vai perder muito tempo e você não vai achar essa questão com facilidade. Então, fica muito mais fácil se você fizer isso aqui, tá bom? Criou o caderno com esse nome que eu te disse, matéria, 2 pontos, assunto. Você clica em criar. Eu não vou clicar, pessoal, porque eu já tenho esse caderno criado, tá? E você só precisa criar da primeira vez que você for inserir questões dentro dele. Depois que você criou a primeira vez, basta você vir aqui, ó, e selecionar o nome desse caderno. Veja que eu já coloco assim a palavra-chave, que é atos administrativos, né? Já vai aparecer aqui, as opções. Eu vou clicar em cima do caderno, direito administrativo, atos administrativos, e vou salvar para que essa questão fique salva dentro desse caderno. Eu vou apagar, pessoal, porque eu não sei nem que questão é essa, eu nem li essa questão, tava só mostrando pra vocês, tá? Aqui você exclui. E aí você vai fazendo isso, tá? Com aquelas questões mais importantes. Essa daqui eu fiz, resolvi, mas não me adiantou de nada. Então eu vou pra próxima. Aí essa aqui é muito boa, veio aqui em cadernos, procuro o nome do meu caderno, atos administrativos, salvar e ela vai ficar salvo dentro. Camila, depois que eu fizer isso, eu vou atrás dessas questões quando? Como? Gente, pertinho da sua prova, se você quiser revisar alguma coisa, eu quero revisar remédios constitucionais, como é que eu faço? Eu venho lá em cima, no meu painel, aí eu venho aqui, ó, em meus cadernos. Você vê que eu tenho, aqui tem dizendo, ó, 305 cadernos criados, gente, é muito caderno. Então, por isso a importância de nomear esses cadernos da forma correta. Veja que, por exemplo, fica tudo na ordem alfabética. Se eu digitar aqui direito administrativo, ele vai me mostrar tudo que eu tenho de direito administrativo na ordem alfabética, tudo bem organizadozinho. E aí, se eu quiser revisar poderes administrativos, eu venho aqui e reviso. Se eu quiser revisar a responsabilidade civil do Estado, eu venho aqui e reviso. Vamos atrás de remédios constitucionais, né? Que é o que eu disse pra vocês que eu queria. Aí eu achei o meu caderno de remédios constitucionais, clico em cima e ele vai abrir as questões que eu tenho dentro desse caderno. Você vê que eu tenho 108 questões que eu guardei dentro desse caderno. Camila, tu guardou tudo isso de uma vez? Foi dentro desse caderno? Não, gente. Eu fui adicionando aos poucos, ao longo da minha vida toda de concurseiro. Eu resolvi algumas questões de remédios constitucionais, guardei algumas. Resolvi um simulado, vi que tinha uma questão boa lá, guardei aqui também. Então, foi aos poucos, tá? E aqui, pessoal, nessas 108 questões está o filé da matéria. Eu tenho certeza que se eu resolver essas questões aqui, não tem pegadinha que me pegue na hora da prova. Porque aqui realmente estão só as melhores das melhores das melhores, tá?
Aí tá aquele negócio, né, Camila? Se tu quisesse aí, tu botou questão CESP e FCC misturado, vamos dizer. Se tu quisesse achar só as questões da FCC, aí você viria aqui, digitaria FCC e botaria pra filtrar de novo. Aqui eu acho que não vai aparecer nenhuma, porque eu só tenho questão CESP, gente. Eu adoro a banca CESP. Mas seria dessa forma que você faria, tá? E é isso. Do que concurso dos cadernos de questões, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Para uma revisão, é essencial ter esses materiais de revisão, que são os cadernos de questões, porque no pós-edital você não vai poder perder tempo resolvendo questões aleatórias, questões bestas, questões repetidas. Não, você vai resolver só o filé da matéria, que é o que está aqui dentro desses cadernos. Beleza? Vamos voltar lá para os slides, que eu tenho mais um negocinho para conversar com vocês. Bom, vamos conversar então. Talvez você não tenha aprovado até hoje porque você não tinha as técnicas de estudo adequadas, porque você não sabia se organizar e incluir essas técnicas de estudo para a sua realidade, né? Mas também, talvez você esteja começando agora a estudar e não sabe nem para onde ir. Não sabe como fazer simulados, né? Como organizar esses simulados e achar esses simulados, com que regularidade você vai fazer. Não sabe como otimizar as questões, não sabe o que priorizar nessa caminhada, né? Porque as bancas, elas cobram diferentes, coisas diferentes. Às vezes o mesmo assunto, cada banca dá aí um enfoque específico. Você não sabe também como organizar. E agora você sabe, né? Como fazer seus materiais de revisão, seus resumos, seus mapas mentais. Você não sabe como incluir as temidas revisões. E quais revisões fazer? Porque são tantas aí que a gente ouve falar, que às vezes nem sobra tempo nem para você estudar, se você for incluir todas. Então, eu sei que você precisa se organizar aí para mudar de vida em 2020. Além disso, tudo isso, gente, tem que estar também muito enraizado em você através do seu controle emocional, da sua inteligência emocional. Tanto no dia da prova, como também durante a sua preparação. Você precisa aguentar o baque que vem aí, tá? Não é só sentar a bunda na cadeira, tem muito mais coisa, é muito mais complexo. E você precisa aí trabalhar também o seu emocional. Mas não fique preocupado, porque aqui eu trouxe algo para vocês que realmente vai transformar a forma de estudar de vocês. É um projeto, gente, que assim eu não tenho nem como falar. É o maior projeto que eu já preparei para estudo para concurso, para preparação de concurso. Eu, nesse método, carreguei ele completamente de todas as metodologias e técnicas de estudo que eu utilizei aí para aprovar nos 7 concursos que eu passei. E também na OAB, eu utilizei o mesmo método, pessoal, na OAB, e obtive aprovação, mesmo cursando só o 2º semestre da Faculdade de Direito. Então, assim, mais do que comprovado que esse método realmente funciona. Ah, Camila, mas o meu edital ainda nem saiu, ou então tá aí suspenso pela pandemia, pessoal. A hora de estudar é agora. É agora. Quanto mais tempo você vai ficar aí contando essas historinhas, né? Inventando isso para você mesmo, para não mudar de vida, para não se tornar servidor público federal. Só você é responsável por mudar a sua vida. Pense aí quantas vezes você não estudou porque não tinha edital na praça, porque os concursos iam acabar, mas aí pouco tempo depois o seu concurso saiu e você não fez porque não tinha estudado, não estava preparado. Justamente porque contava aquelas historinhas para você mesmo, né? A hora de estudar é agora. Se você deixar para se preparar depois que essa pandemia passar, depois que as coisas agitarem, depois que os concursos voltarem, não, isso vai ser um erro muito grande. Se torne um concurseiro profissional. Enquanto as pessoas aí estão paradas sem estudar, você vai produzir nesse momento. E aí, quando o seu edital sair, você vai voar rumo à sua posse, certo? Eu tenho certeza absoluta, que o que eu tenho para apresentar aqui para você vai mudar a forma com que você vai estudar para concurso público. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso, que vai transformar a sua forma de estudar? Porque aqui, pessoal, o foco está em 3 coisas. 3 coisas essenciais para a sua aprovação.
Primeiro, as técnicas de estudo. Eu vou direcionar você passo a passo para que você utilize as técnicas para o que você precisa. Porque você sabe aí que não basta só ter técnica, não basta só ter aula. Quantas vezes você tem aí, eu garanto que você tem aí ou um HD lotado de videoaulas, ou então uma assinatura ilimitada com centenas, milhares de vídeos que você não sabe nem por onde começar. E não é o suficiente. Você precisa saber para que cada coisa serve, para cada fase que você tá. Se você é iniciante, você vai estudar de uma forma. Se você é intermediário, você vai estudar de outra forma. Se você já está avançado aí, já está ali nos 80% batendo na porta, tem outras técnicas totalmente diferentes para você. Então, você precisa saber incluir essas técnicas para a sua realidade, tá? O segundo ponto, e não menos importante, pessoal, é a parte emocional. Você precisa ter um direcionamento para conseguir se controlar aí durante os seus estudos, durante a sua preparação. A gente sabe aí que concurso é um projeto de médio e longo prazo e não adianta só correr, fazer uma corrida de tiro, né? Que a gente chama que é aquela corrida rápida rumo ao final. Não, porque isso na verdade é quase uma maratona, concurso público. É você saber ter constância, saber ter equilíbrio, saber que não adianta estudar 12 horas por dia se você só vai conseguir manter esse ritmo de estudo por 2 meses. Então, você precisa aí ter um direcionamento também na área emocional. E aí eu fiz uma parceria com a professora Giovana Carranza, especialista nessa parte, e vamos ter aí o curso completo Resiliência dela dentro do nosso material aqui, que eu vou apresentar para vocês. Então, o segundo foco é justamente a inteligência emocional, que eu garanto no dia da sua prova vai fazer total diferença. Não só no dia da sua prova, também durante a sua preparação. E o terceiro ponto, gente, o terceiro pilar aqui desse material que eu preparei para vocês, desse direcionamento, é justamente te orientar quanto aos melhores professores do país. Eu, com a experiência que eu adquiri nesses 3 anos de concurso, com a experiência da UAB, com a experiência de centenas de mentorias que eu prestei, com a experiência de dar aula em cursinho, enfim, com tudo isso, eu sei exatamente o que você precisa, quem você precisa procurar e qual aula você precisa assistir para ter um excelente resultado. Esses professores que eu vou apresentar para vocês são os melhores do país, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A proposta que eu tenho aqui para fazer para vocês vai ser algo inovador. Eu nunca fiz nada do tipo voltado para concurso público. E eu tenho certeza que vai transformar a sua preparação para concurso. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque isso vai ser um passo a passo do que você precisa para ser aprovado ainda em 2020. Vai ser realmente um passo a passo do estilo, vou pegar ali na sua mão e vou lhe mostrar tudo que você precisa fazer, como você precisa trabalhar aí em cima das questões, dos simulados, das revisões, dos materiais de revisão, do seu cronograma de estudo em um curso que tem 6 módulos. 6 módulos completos, com tudo que você precisa sobre técnicas de estudo, com o curso inteiro da professora Giovana Carranza, Resiliência. Tem também um cronograma específico aí para você seguir, um cronograma fazendo a base para você conseguir aí em 2020, com certeza, ser um dos aprovados. Tá, Camila, mas me explica aí como é que vai funcionar isso, eu não estou entendendo muito bem. Vamos lá, vou explicar. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que você vai poder assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser as aulas do curso. São 6 módulos, é muita aula para você assistir e aulas totalmente objetivas, sem enchimento de linguiça nenhum. Vai direto ao ponto, direto para a prática. Além disso, gente, ainda falando sobre isso, aliás, vocês vão poder assistir para o resto da vida. O curso é totalmente vitalício, ele não sai do ar. Se você comprar hoje, você vai ter aí acesso eterno. E sempre que eu for atualizando, colocando novos materiais, novos bônus, quem se matricular hoje vai ter acesso a tudo isso. Então, assim, é algo realmente totalmente diferente do mercado. Tá, Camila, mas eu não vou ter ali o tete a tete, né? Eu não vou conseguir conversar com você pessoalmente, tirar minhas dúvidas. É só mais videoaula.
pra eu ter aí no meu HD. Não, gente, pelo contrário. Esse curso vai ser altamente, por isso que eu tô dizendo que é tão diferente, ele vai ser altamente interativo. Eu vou estar 100% do tempo pertinho de vocês, pegando realmente ali na mão de vocês e levando para aprovação. Vou explicar por quê. Vamos ter o grupo VIP de WhatsApp, que vai funcionar só com os matriculados. Esse grupo a gente vai estar o tempo todo trocando material, trocando dúvida, conversando, um ajudando o outro, um dando motivação para o outro. Além disso, para os 50 primeiros que se matricularem. Os 50 primeiros que se matricularem, olha só que coisa diferente. Eu vou dar de bônus 3 sessões ao vivo comigo para você conseguir tirar todas as suas dúvidas de forma ali ao vivo, tá? Você vai poder participar dessas sessões em grupo e tirar todas as suas dúvidas que você está tendo aí ao longo da sua melhora, ao longo do seu processo aí de caminhada nos estudos para concursos. Então, vou repetir aqui para você não esquecer, nós vamos estar em extrema interação, tanto pelos grupos de WhatsApp, quanto para os 50 primeiros que se matricularem. Nós vamos ter aí os 3 encontros ao vivo, em que eu vou falar sobre muita coisa bacana de concurso público, técnica, e vou tirar com certeza todas as dúvidas de vocês, para que vocês não fiquem de forma nenhuma abandonados. Pode ser que você esteja aí desacreditado de você, que já esteja desistindo de concurso público, achando que não é algo para você, e eu digo, este curso, esse material foi feito pensando em você, realmente para transformar a sua forma de estudar, para tornar o seu sonho de ser servidor público algo palpável, algo real, que vai realmente acontecer na sua vida. Esse curso serve tanto para aquelas pessoas que vão começar agora, que querem começar da forma correta, né? Não querem errar e perder tempo ao longo do caminho, como também para aquelas pessoas que já estão com um notão, já estão tirando nota boa, já estão bem, só que só batem na trave. Não conseguem ficar dentro das vagas. Você precisa de um pequeno ajuste que vai, fazer você aumentar aí muito o seu rendimento. E no curso nós temos técnicas específicas para cada coisa dessas, tá? Então, prepare o seu coração, porque eu vou apresentar aqui algo realmente diferente de tudo que você viu no mercado. Você já tá vendo aí por tudo que eu tenho falado aí para vocês, que vai ser algo que vai transformar a sua vida, transformar o seu jeito de estudar. Só que a gente tem um problema, né? Eu não tenho como abarcar todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, todas as pessoas inscritas nas dezenas de grupos de WhatsApp que eu formei para esse curso. Então vão ser realmente pouquíssimas vagas, para os seletos. E a oferta que eu tenho para mostrar para vocês hoje, ela não vai ficar disponível para as pessoas de fora. Ela vai ter um preço muito especial para quem está nos meus grupos de WhatsApp, para quem realmente quer se tornar um concurseiro profissional. Camila, quanto é que vai custar isso, pelo amor de Deus? Pessoal, eu teria facilmente como cobrar aqui R$2.000 por esse curso, eu não tenho dúvidas disso. A gente vai trabalhar em cima da parte emocional, com o curso completo da Giovana Carranza, a gente vai ter cronograma de estudo, nós vamos ter, para as 50 pessoas que se matricularem primeiro, o bônus exclusivo das 3 sessões ao vivo de Tira Dúvidas, para a gente conversar tete a tete ali, pra gente estar sempre junto. Vai ter o grupo VIP de WhatsApp, vão ser 6 módulos completos com todas as técnicas que eu utilizei para aprovar nos 7 concursos públicos federais que eu aprovei, nas primeiras colocações, na UAB no segundo semestre. Então, assim, eu teria facilmente como cobrar mais de R$2.000. Respira, tá? Não vai chegar nem perto desse valor. Eu vou lhe garantir aqui que vai valer a pena chegar ao último minuto dessa aula. Primeiro você tem que entender que esse é um investimento em você, na sua vida, na sua família. Não é um gasto que você vai fazer em um curso a mais para o seu currículo, não. Na verdade, você vai se tornar servidor público, você vai ter férias. Gente, vocês não têm noção, não. Eu, como servidora pública federal, além das minhas férias de 30 dias por ano, eu ainda tenho o recesso forense do judiciário. Do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, eu sou obrigada a tirar férias, fora as minhas férias, tá? Tem muitos outros benefícios. Tem auxílio pré-escolar de quase R$1.000 para você aí cuidar do seu filho pequeno, botar ele na escola.
tem plano de saúde, reembolso de plano de saúde. Se imagine aí assinando o termo de posse, gente, escolhendo a sua roupa da posse, chegando ao seu local de trabalho e fazendo a diferença no serviço público. Isso não tem preço, gente. Eu quero que você transforme o serviço público, mais do que ele está hoje, num lugar assim excepcional, em que as pessoas chegam, são bem atendidas, seus problemas são resolvidos. Eu quero que você seja o servidor mais eficiente que esse órgão já teve. Então, quanto custaria ser um servidor público? Quanto custaria a sua estabilidade, a sua tranquilidade, as suas férias com recesso forense no final do ano? Quanto custaria você poder viajar para onde você quisesse? Você ter a sua independência financeira? Com certeza bem mais de R$2.000, né? E eu vou te fazer uma proposta bem menor do que isso, não vai chegar nem perto de R$2.000. Mas eu poderia sim cobrar esse valor por esse curso, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não estou vendendo aqui um curso para você, eu estou vendendo para você uma transformação de vida. Estou muito preocupada com a aprovação, vou fazer de tudo para que você realmente seja aprovado aí no concurso dos seus sonhos ainda em 2020. Eu ainda acredito que seja capaz de transformar ainda esse ano. A condição especial, pessoal, vai até sexta-feira, somente. E só para as pessoas que assistiram essa aula. Eu não quero ninguém de fora, porque eu quero estar realmente muito perto de vocês. Eu quero acompanhar toda a evolução de vocês ao longo dessa nossa preparação. Amanhã, às 9 horas, eu vou botar no grupo de WhatsApp, eu vou revelar a oferta nos grupos de WhatsApp. E você com certeza não vai querer ficar de fora dessa. Principalmente porque você tem que se lembrar que as 50 primeiras pessoas que se inscreverem no curso, que se matricularem, vão ter 3 sessões ao vivo comigo. Então não deixe para depois. Não deixe para depois, que essa oferta é para pouquíssimas vagas e por pouquíssimas horas. E nem sei se ela vai ficar até sexta-feira, tá? Porque vai depender do número de pessoas que se inscreverem. Eu só quero que vocês saibam também dos bônus, pessoal. Os bônus que a gente vai ter no nosso curso. Nós temos o curso de automaquiagem com G delator. Eu tô aqui pescando, tá? Porque são tantos bônus. Nós temos o curso completo de resiliência, de inteligência emocional com a Giovana Carranzi. Curso de redação com o Eli Castro, incluso também no nosso curso como bônus. Cronograma de estudo fazendo a base. Meu livro completo, Sacadas de uma Concurseira no formato digital. Um curso de questões de administração comentadas, esquematizadas. 1000 questões comentadas de administração. Temos a apostila completa de informática com o professor Rafael Araújo. Módulos de doces saudáveis aí da Seja Naturaliza. A apostila completa de direito constitucional. Módulo de questões de raciocínio lógico com Pedro Evaristo. Gente, participar do grupo de WhatsApp, do grupo VIP comigo, aí o seu curso também vai ser ilimitado, você pode assistir quantas vezes, para sempre, vitalício, tá? Eu não vou cancelar esse curso, eu não vou tirar você desse curso, nunca. Ele vai ficar lá disponível, se você não puder assistir agora, tiver algum problema familiar, não tem problema, ele vai ficar lá disponível enquanto existe internet, tá bom? Então, fique tranquilo, participe e amanhã fica de olho nos grupos de WhatsApp que eu vou liberar a oferta revelada. Vamos agora partir para o nosso sorteio, né? Explicando para vocês como é que vai funcionar o sorteio desses lindões aqui. Nós vamos sortear 2 desses. Agora mesmo, acabei de liberar lá no Instagram uma imagem, uma arte escrita aula liberada, tá? Em que nós vamos falar dessa aula aqui, que essa aula aqui está liberada para assistir. Então, vá lá nessa imagem lá no meu Instagram, @camila.mmontenegro, e comente e fale o que você achou dessa aula, se você gostou dessa aula, se as dicas foram boas, se você já está preparando diferentemente seus materiais de revisão, se você utilizava fichário, se você utilizava caderno e agora passou para fichário, se você está utilizando as folhas em branco, se você conseguiu montar seus cadernos de questões lá no Que Concurso, enfim, comente o que você quiser sobre essa aula, nessa arte, tá? Que nós vamos sortear dentre os comentários 2 pessoas para levarem para casa o planner de estudos. Pode ser qualquer pessoa do país, tá? Qualquer lugar do país a gente vai enviar para você aí. Essas 2 pessoas sorteadas eu vou divulgar amanhã no meu... Amanhã não, sexta-feira no meu
canal do Instagram, no meu Instagram, lá nos stories. Então fica ligado, participe, fica de olho aí nos grupos de WhatsApp, que amanhã vai ter oferta revelada. Um beijo, bons estudos, Deus te abençoe, que dê tudo certo na sua vida, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Tchau!